Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo nós vamos falar sobre o primeiro tratado. Em Atos, no capítulo 1, nós temos a introdução desse livro. E no versículo 1 está escrito o seguinte: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Aqui, quando o autor se refere ao primeiro tratado, nós vamos focar um pouco no significado desta palavra. O idioma original grego, nós temos o termo proton ou protos, que traduzido para o português pode ficar como primeiro ou anterior. E se você não sabe, na cultura grega, nos tempos antigos, isso significava o primeiro de dois ou mais. Essa interpretação gramatical dá margem para que alguns acreditem que o autor de Lucas tinha a intenção de escrever também um terceiro tratado ou um terceiro livro. Quanto à existência de um terceiro livro de Lucas, nós não vamos entrar em detalhes. Aqueles que assim acreditam que Lucas tinha a intenção de escrever um terceiro livro ou um terceiro tratado, eles usam o seguinte fato bíblico para fortalecer a sua ideia. Observe que o livro de Atos, no seu último capítulo, ele termina de uma forma repentina. As pessoas que acreditam que Lucas tinha a intenção de escrever um terceiro livro, eles usam isso como um argumento. Mas isso não é de grande importância ou utilidade para nós. Agora eu quero mostrar para você alguns pontos na Bíblia que vão fortalecer a ideia de que o primeiro tratado mencionado no livro de Atos se refere ao livro de Lucas. Eu quero ler para você 2 versículos nos quais vamos ver o nome de Teófilo. Homem esse, o qual não conhecemos, mas sabemos que esses 2 livros, Lucas e Atos, foram destinados a ele. No primeiro versículo, conforme li anteriormente, vemos escrito o seguinte: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Agora vamos ver a referência que está em Atos, ou melhor, vamos ver a introdução de Lucas, no capítulo 1, especificamente no verso 3, onde está escrito: Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo. Algumas traduções vão dizer: ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ao lermos as introduções desses 2 livros, Lucas e Atos, nós podemos chegar à conclusão de que esses 2 livros foram escritos pelo mesmo autor. Podemos concluir também que esses 2 livros foram destinados a um homem chamado Teófilo. E sendo 2 livros destinados a um homem chamado Teófilo, o primeiro tratado, mencionado no segundo livro do autor, que é Atos, se trata do primeiro livro de Lucas, o terceiro evangelho, ou o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Agora vamos ver um detalhe que diz no versículo 1, no trecho que diz acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Através desse versículo, vemos que ele está se referindo ao livro de Lucas, pois quando ele diz acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, nós podemos ver em todo o livro de Lucas
que ele relatou as coisas que Jesus fez. E ele foi mais profundo, ele ainda anunciou alguns fatos antes do nascimento de Jesus. Nós vemos também a narrativa de Jesus no templo, discutindo com mestres e doutores da lei no templo, quando ele foi encontrado por seus pais. Vemos também João Batista mencionando a vinda de Jesus, e ele menciona brevemente que Jesus foi batizado e narra a sua tentação no deserto. E todos nós sabemos que a partir daí começa o seu ministério. E conforme nós podemos ver também no livro de Atos, o autor vai dizer que Jesus foi elevado aos céus. Ou seja, a sua narrativa anuncia as coisas que Jesus fez desde quando ele começou o seu ministério até o dia em que ele foi assunto aos céus. Essa narrativa você pode ver no último capítulo do Evangelho de Lucas, e o autor vai fazer uma referência a isto no primeiro capítulo de Atos. Vamos agora ver uma conexão de Lucas com o livro de Atos. É claro que nós temos várias e muitas referências bíblicas, muitos pontos nas Escrituras Sagradas que fortalecem, contribuem com essa ideia de que o primeiro tratado mencionado no livro de Atos é o livro de Lucas. Porém, eu não vou mencionar todos. Escolhi apenas alguns versículos. Vejamos um detalhe que ocorre no livro de Lucas. No último capítulo de Lucas, vemos Jesus dando aos seus discípulos uma ordem para que eles permaneçam em Jerusalém, com o propósito de receberem uma promessa. Em Lucas capítulo 24, verso 49 está escrito: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus aqui dá uma ordem para que eles fiquem na cidade de Jerusalém, a fim de receberem a promessa do Pai, ou seja, eles receberiam poder do Espírito Santo para exercer o ministério evangelístico. E nós vemos no livro de Atos a sequência desse fato histórico, ou seja, eles obedeceram à ordem de Jesus, conforme o autor relatou em Atos, no capítulo 1, a partir do verso 12, que diz: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Aqui no livro de Atos, Lucas faz questão de mostrar a continuidade daquela ordem que Jesus deu aos seus discípulos através de sua obediência. Ou seja, eles voltaram para Jerusalém e eles permaneceram no cenáculo, onde habitavam esses discípulos, os quais acabei de ler os seus nomes. E no final, aqui no versículo 14, diz o seguinte: todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Ou seja, eles estavam ali aguardando a promessa que Jesus Cristo havia feito. Eles estavam em obediência. Aqui acabamos de ver um pequeno exemplo da conexão do livro de Lucas com Atos, a continuidade que dá o livro de Atos sobre os relatos do livro de Lucas. Vamos ver agora sobre a promessa do Espírito Santo, a qual Jesus mencionou nesse mesmo versículo no capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, 49, está escrito:
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A primeira parte do versículo nos interessa. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aqui, no final do livro de Lucas, o autor colocou a fala de Jesus, onde ele fez uma promessa aos seus apóstolos, aos seus discípulos, de que ele enviaria a promessa da parte do Pai. E ele dá a continuidade disso no livro de Atos, quando ele diz que se cumpriu essa promessa no dia de Pentecostes, ali no capítulo 2. Passagem essa que quase todos conhecem muito bem. Em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos ver a promessa de Jesus se cumprindo, conforme foi feita e relatada no livro de Lucas. Versículo 1 de Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vemos aqui mais um trecho no livro de Atos que nos mostra a continuidade dos relatos descritos no livro de Lucas. Estamos falando aqui da promessa que Jesus havia feito, da descida do Espírito Santo para revestir os seus discípulos de poder. Conforme lemos aqui no versículo 1 de Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou seja, obedecendo, aguardando a promessa, conforme Jesus havia ordenado. E no versículo 4 nós vemos a continuidade do cumprimento dessa promessa, que diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Além desses dois pontos que eu acabei de mostrar, nós temos vários outros que vão fortalecer, conforme eu disse anteriormente, com a ideia de que Atos é uma continuidade do livro de Lucas. Portanto, podemos chegar à conclusão de que o primeiro tratado referido na introdução desse livro de Atos é nada mais, nada menos do que o terceiro evangelho, o qual o chamamos de Evangelho de Lucas, ou Livro de Lucas e Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Espero que esse vídeo tenha contribuído com seus estudos bíblicos. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder novos conteúdos. Se você gostou, deixe o seu like, faça também os seus comentários e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.